Fé na praça ou fé no quarto? Existe espaço para religião no debate público? Sobre isso nós vamos trabalhar no vídeo de hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo, sou professor de Filosofia e Teologia, atualmente estou fazendo meu mestrado em Filosofia e eu quero te convidar a ser meu aluno gratuitamente, aulas ao vivo e exclusivas, tá? Só recebe o link dessas aulas quem está inscrito, basta clicar no primeiro link da descrição e fazer sua inscrição, beleza? Então bora lá. Existe espaço para religião no debate público? Olha, esse vídeo aqui, na verdade, é um comentário ao vídeo do Pondé com esse mesmo nome, tá? Com esse mesmo título, né? Quer dizer, essa mesma temática. E o Pondé, ele vai fazer um resgate histórico, tá? Eu concordo com o raciocínio dele, só quero apresentar aqui uma perspectiva diferente da dele, tá? Ele vai fazer um resgate histórico mostrando que na Antiguidade e até a Idade Média, esse debate não fazia sentido. Por quê? A religião fazia parte das pessoas. A religião fazia parte da vida das pessoas. E não existia, na verdade, esse termo religião, ok? Tudo era parte da própria realidade, beleza? Então, a divindade, ou as divindades, né, nas culturas politeístas, o cristianismo na Idade Média, era simplesmente um pressuposto da realidade. Ele explicava o real, ok? É o que na filosofia a gente chama de metafísica, beleza? Então, a metafísica no sentido de causa primeira, fundamento da existência, razão da existência, era a religião, tudo bem? Seja a mitologia grega, seja o cristianismo, ok? A partir ali do surgimento, né, do cristianismo, seja a religião judaica, beleza? Então, a explicação da realidade se dava de maneira religiosa, ok? Inclusive, essa é a metafísica clássica. Se você pegar, por exemplo, a obra metafísica de Aristóteles, né, que ele não usava esse termo, né, ele usava o quê? Teologia. Ele não usava o termo metafísica. Metafísica é um termo posterior, né? A própria metafísica do Aristóteles é chamada de teologia, ou ciência do ser, ciência das primeiras causas, né? Mas eu destaque para a teologia, né? Então, veja, desde a Grécia, desde os primeiros filósofos, a ideia de metafísica é exatamente a explicação da realidade, ok? Então, assim, não existia essa ideia de religião, tá? E o Pondé, de maneira muito correta, vai fazer esse resgate e mostrar que, a partir do século XV, né, quando surge a imprensa, né, ou a prensa, né, vai começar a se imprimir Bíblia, né, Gutenberg, a Reforma Protestante, a partir daquele momento que o cristianismo vai se fragmentar, começa-se a haver debates. E com isso, violência. Por quê? Como dizia Levi Strauss, né, a religião é necessidade antropológica de base. Embora a modernidade ela rompeu com essa ideia de que a religião faz parte do ser humano, isso é uma realidade. O ser humano é religioso, né? Hermann Doiver e Abraham Kuyper, né? Hermann Doiver é filósofo, Abraham Kuyper é um jurista, mas que trabalhou teologia, eles são holandeses, e eles vão falar que tudo na vida do ser humano é religioso. Por quê? Porque no fundo a gente explica as coisas de maneira religiosa. Então a religião ela é parte da vida humana, tá? E é essa perspectiva que eu quero colocar em perspectiva... nosso Deus. É essa perspectiva que eu quero apresentar para vocês, ok? Como o Pondé coloca, essa discussão da religião fora do debate público é algo tipicamente moderno, exclusivamente moderno. Isso não está presente na Idade Média, isso não está presente na Antiguidade. Religião fazia parte da vida das pessoas, beleza? E a visão de mundo, a visão de política, a visão de família, tudo passava pela religião. A religião, ela permeava toda a realidade. Por quê? Ela explicava a própria realidade. Então, essa ruptura, né, essa separação da religião de outras esferas é tipicamente humana. Ok? Isso aí eu concordo totalmente com o Pondé, né? A religião ela fragmentou o ser humano. E é essa fragmentação que eu acho problemática. Ok? O Pondé ainda fala o seguinte, olha, na modernidade você é marido, você é filho, você é profissional, tudo separado, como se as esferas humanas fossem separadas, né, em esferas. Isso é um pensamento exclusivamente moderno. O Pondé ainda vai explicar que isso se dá pela necessidade de organização da sociedade. Tudo que você quer organizar, você tem que criar procedimentos. Então, em cada papel social,
você age de uma forma. Né? Em cada persona que você tem na sociedade, cada personagem, você tem que agir de uma forma, você tem um determinado procedimento, e a mistura seria problemático. Né? Aquela ideia de, não, meus problemas do trabalho ficam no trabalho, não vem para casa e assim por diante. Beleza? O que não era na Idade Média, na Antiguidade. O seu trabalho era quem você era. Né? E talvez não, né? Eu aponto essa fragmentação como adoecimento da modernidade. Se eu não me vejo no meu trabalho e eu fico lá 8, 10 horas por dia, isso vai ser deprimente. Tá? Eu vou sim achatar o ser humano nessa perspectiva fragmentada. É isso que eu quero colocar para vocês. Ok? Mas o Pondé, então, ele vai identificar o seguinte: a partir do século XVI, você tem a imprensa, a reforma protestante, a fragmentação do cristianismo, e começa o pau quebra na Europa. Ok? Os reis vão invadir o território do outro, né? Catolicismo versus protestantismo, protestantismo X contra protestantismo Y, e assim por diante. Né? E aí, a ideia de colocar a religião fora da esfera pública surge aí. Ou seja, essa ideia de um Estado que não interfere na religião surge com o objetivo de preservar os direitos fundamentais. Beleza? Né? Aí, como jurista, né, eu vou puxar essa linha. Né? O Pondé faz uma análise extremamente filosófica. Né? Mas surge com isso. Uma limitação do poder do Estado. Ok? Que o soberano não possa mais interferir e impor a religião dele. Essa é a ideia de separar, né? de se entender o Estado como laico e assim por diante. É claro que o Pondé também lembra disso, o Estado laico não é um Estado ateu. Né? O Estado laico significa que ele vai proteger todas as religiões. O problema é, assim como lá no século XVI a discussão foi basicamente o cristianismo, hoje também. Ok? A fragmentação do ser humano faz com que ele rejeite o cristianismo. Por quê? O cristianismo, em sua essência, ele é uma explicação holística. O cristianismo ele oferece explicação para tudo. Logo, ele exclui outras ideias contrárias a ele. Tá? E isso não é bem visto pelo pensamento moderno. Esse pensamento fragmentário, ele não aceita que alguém não concorde com alguma coisa. Eu não posso deixar de concordar com A, com B, com C. Tudo tem que ser verdade ao mesmo tempo. E o cristianismo, ele não é assim. O cristianismo invoca para si verdade. A verdade absoluta. Ele se coloca como verdade absoluta. Ponto. E isso para a modernidade é um problema. Então veja, aquilo que foi criado para proteger, hoje é usado para atacar o cristianismo como verdade. Não, eu tenho que proteger as religiões, então não pode ter uma manifestação cristã pública. Certo? Mas outras religiões eu até aceito. Por quê? Porque as outras religiões não me incomodam. E aí vai ficar usando o argumento de que o cristianismo, no passado, teve inquisição, teve não sei o quê. Tá, gente, teve. Mas o fato é, hoje, o cristianismo pregar que existe pecado, que existe coisa errada, que a moralidade ela é objetiva. Isso é um problema? Não. Claro que não. Ok? Dizer que algo é errado não implica em discriminação. Esse é o ponto. Né? Há pouco tempo teve uma polêmica, né, que proibiram um culto na USP, se não me engano, né, um culto cristão na USP. E aí, cristãos próximos a mim disseram, não, mas é porque é democracia, é um espaço público. Eu falei, poxa, se fosse uma manifestação de alguma outra religião, será que seria proibido? Claro que não seria. Seria aplaudido. É manifestação cultural. Só o cristianismo sofre esse tipo de sanção. Sob a ideia de um Estado laico. Que, na verdade, essa ideia surge para proteger as manifestações religiosas. Olha para você ver que loucura. Olha como que a nossa sociedade, a nossa época, nessa fragmentação do ser humano, ela distorce tudo. Porque tudo está fragmentado, tudo está dissociado até da sua origem. Família, igreja, religião, todos os conceitos estão distorcidos. Ser humano. E eu ainda apresento mais um ponto, que é o seguinte. Uma vez que a ideia de ser humano está fragmentada,
a gente explica também por que os regimes, não vou nem falar governos, porque não é todo governo, mas como que os regimes que querem impor um autoritarismo, eles aceitam algumas religiões e rejeitam outras. Por exemplo, regimes autoritários hoje no mundo tendem a apoiar o islamismo, com todo o seu radicalismo. Né? Por quê? Porque é um regime contrário à lógica ocidental cristã. Entenderam? É aquela ideia, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. É essa a ideia. Perceberam? Como que as questões estão fragmentadas e isso gera um problema na percepção do ser humano. Por quê? Uma vez que eu retiro essa ideia da religião, o que eu estou dizendo? O ser humano é puramente matéria. Seja lá o que for, o pensamento está no cérebro. É pulso elétrico, nada mais que isso. Não tem alma, não tem nada espiritual. Né? É o que a psiquiatria, né, a partir de Freud, vai falar de interdição metafísica. Ou seja, não existe mais transcendência. Esse é o pensamento moderno. E isso, gente, é uma amputação do ser humano. O ser humano é corpo, alma e espírito. É isso que eu apresento no método Ethos. Ok? Método de filosofia cristã, né? Método... Nossa Deus. Filosofia cristã, método Ethos. Você é uma coisa só. Corpo, alma e espírito. Né? Sendo que alma e espírito é a mesma coisa. Né? Eu estou dizendo alma e espírito. Alma, a dimensão intelectual. Espírito, a dimensão espiritual que se comunica com Deus. Tá? Então você... Para se desenvolver, para ser um ser humano completo, você precisa cuidar do corpo, da alma ou mente e do seu relacionamento com o Criador. O ser humano é isso. Agora, a modernidade vê o ser humano, sei lá, como uma mera ferramenta de trabalho, produção homo econômicos, né? Lá do Marx, e assim vai. Né? Um ser humano que é pura matéria. Isso é uma amputação do ser humano. Tudo bem? Fere o ser humano terrivelmente. Tudo bem? Então, assim, quando eu falo que... E aí o cristianismo está aceitando essa ideia de que não tem que ter religião no espaço público. E deixa eu te explicar uma coisa. É claro que isso é um movimento meio sem volta. Mas, se eu começo a repetir isso, e não levo a visão de família, a visão de Estado, a visão de educação, nessa linha, né, que o ser humano é um ser espiritual, tal qual ele é material, ele é espiritual, né? E a gente precisa olhar todas as dimensões do ser humano, nós não só vamos abrir mais ainda a guarda para que sejamos, nós cristãos, quero dizer, perseguidos, ok? Sob uma alegação falsa de que somos intolerantes, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Na verdade, eles praticam intolerância contra nós. É isso que acontece. É exatamente isso que acontece, ok? De modo, então, que se a gente aceita isso, além desse problema político, nós vamos ter o problema do humano. O ser humano vai adoecer cada vez mais. Se eu não tenho a minha integridade abarcada nas minhas ações, no meu pensamento, na minha profissão, eu vou adoecer cada vez mais. Eu vou ficar cada vez mais deprimido, insatisfeito, perdido na vida, tá? É exatamente isso. Inclusive, nesse momento, eu estou gravando, né, tanto de forma gratuita para quem está inscrito, assiste as aulas ao vivo, estou gravando e colocando na plataforma, o curso de Apologética e Filosofia Cristã, especificamente isso. Né? Nós começamos no dia 2 de maio com a aula Deus está morto. Essa aula está publicada aqui, só ela que vai ficar publicada, as demais, tudo vai ser com link fechado. Tá? Então se inscreve lá se você quiser, gratuito. Senão você pode se inscrever também. Tem o link Plataforma Ethos, você vai ver todos os cursos ali. Se você quiser ter acesso a tudo, aí você se inscreve lá, que uma vez por mês eu envio o link para você poder entrar e fazer a assinatura completa dos meus cursos. Né? A jornada Ethos. Né? Aí você tem acesso a todos os cursos que eu já produzi, que eu estou produzindo e que eu vou produzir. Beleza? Então é isso. Nós precisamos viver de maneira plena. A vida que vale a pena é uma vida pensada, como dizia Sócrates, uma vida sem reflexão não vale a pena, mas é uma vida também pensada, é uma vida que cuida do corpo físico, é uma vida que busca uma certa saúde física, porque não há separação entre corpo e alma, ok? Enquanto estamos nesse plano, obviamente. E também
o contato com o Criador, que é o que vai dar sentido à vida. Como dizia Viktor Frankl, né? O ser humano tem uma vontade de sentido. Beleza? A vida que vale a pena é uma vida que cuida do corpo, da alma e do espírito. Beleza? Espero aí ter contribuído com a sua reflexão. Deixe nos comentários, né, o que você achou aqui da nossa exposição. Assista o vídeo do Pondé também, se você ainda não assistiu. Assista lá, que é importante, é interessante você ver a argumentação dele. Pondé é um grande professor que eu sigo, que eu leio. Tá? Certamente vai acrescentar muito aí na sua intelectualidade. Tudo bem? Grande abraço, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Até o nosso próximo vídeo, até as nossas aulas ao vivo. Se inscreve aí pelo primeiro link da bio. Um abraço, Deus abençoe.